e eu vou pregar em cima do capítulo 5 da carta de 1 Coríntios, que você pode deixar aí já aberto na sua Bíblia, que mais tarde a gente vai ler essas passagens. Essa semana, semana passada, eu tive que levar o Daniel para tomar vacina. E essa questão de vacina para bebê é uma das coisas que eu menos gosto lá em casa, né? Porque o bichinho está lá, todo inocente, aí vai lá do nada, entra uma agulha, aí começa a sair aquele choro descontrolado. Eu, particularmente, eu fico meio agoniado quando eu levava a Esté e agora com o Daniel, em relação à aplicação da vacina. Mas, apesar que a vacina, ela pode gerar até medo, né, para quem vai trazer a vacina, né, ser aplicada a vacina, né, porque eu sei que tem adultos também que tem medo de tomar vacina, né, de levar a injeção, menos o pastor Dário. Mas a vacina, ela se faz necessária para preservação da saúde do corpo, né? Ela tem vários benefícios que ajuda o nosso corpo humano a não pegar certas doenças, ou quando pegar certas doenças, né, como por exemplo é o caso da vacina do Covid, não ser tão maléfica para o corpo humano. Né? A vacina ela gera um certo desconforto, até medo, mas ela se faz necessária para a saúde do nosso corpo, né? Por que eu estou falando isso? Porque no texto de hoje, Paulo ele vai exortar a igreja da necessidade dela tomar medidas disciplinares enérgicas para combater a imoralidade no meio da igreja. E assim como a vacina se faz necessária para a saúde do corpo humano, essas medidas que Paulo exorta a igreja de Corinto são necessárias para manter a pureza do corpo de Cristo. E a igreja deve tomar essas medidas. E eu queria ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, ou 1 Coríntios, capítulo 5. Você também pode acompanhar aí nos slides. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunindo vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois desse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão.
nem mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Então, expulsem o malfeitor do meio de vocês. Oremos. Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu santo nome, meu Deus, e glorificado seja o Senhor, tanto aqui na terra como no céu. Pai, aqui lemos mais uma porção, Pai, da tua palavra. O que eu oro ao Senhor, Pai, que essa palavra seja viva e eficaz na minha vida, primeiramente, e na vida dos meus irmãos. Que possamos, Pai, ser perseverantes em cumpri-la, em obediência ao Senhor. E que com isso o Senhor possa ser glorificado através das nossas vidas. É que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de entrar no texto, eu queria só passar para vocês um pouquinho daquilo que a gente já viu. Eu acho que o Josué, na primeira pregação, ele expôs o propósito da carta, né, que é a verdadeira maturidade espiritual na vida de uma igreja, desenvolve relacionamentos de amor sob o poder libertador e a graça santificadora de Cristo. E o Josué ele falou que a igreja, a carta, ia tratar vários assuntos, né? A gente viu a questão das divisões, agora a gente vai ver a questão da imoralidade na igreja, a gente vai ver sobre casamento, a gente vai ver sobre ressurreição, dons espirituais, participação da ceia. E semana retrasada, a gente concluiu os capítulos de 1 a 4. E nesses capítulos foi trabalhada a questão das divisões na igreja. Paulo ele descreve o problema lá, que uns achavam que por ele ser de Apolo era o mais importante, ou de Pedro, ou de o próprio Paulo. Mas Paulo ele responde com o evangelho dizendo que eles estavam errados nessa questão das divisões e que eles estavam tendo um entendimento errado do evangelho. Então, Paulo ele exorta eles para que eles tivessem um entendimento correto a respeito disso, que é a unidade do corpo de Cristo, a questão da união. E agora nos capítulos 5 e 6, que é a segunda parte principal do livro, a gente vai trabalhar essa questão da imoralidade no meio da igreja, né? Eu vou começar hoje a pregar sobre isso, o Josué vai pregar na próxima semana, e o Jando vai concluir no capítulo 6, daqui a 2 semanas. E interessante, no capítulo 5, que Paulo, no final do capítulo 4, ele fala assim: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com o chicote ou com amor e espírito de mansidão? Paulo ele fala aqui no final da carta, do capítulo 4, que ele pretendia visitá-lo, a igreja de Corinto, e ele pergunta se eles querem que ele visite com chicote ou com amor, né? E lendo aqui o capítulo 5, eu acho que Paulo ele tinha várias razões para ir visitar com chicote lá a igreja de Corinto, pelo aquilo que eles estavam aceitando no meio da igreja. Então, meus irmãos, o que é que estava acontecendo lá na igreja de Corinto? Eu identifiquei que aqui havia um problema duplo.
que era o caso concreto de imoralidade que estava acontecendo lá com aquele irmão. E tem um outro caso, um outro pecado que eu acho que ainda é pior do que esse da imoralidade, é que a igreja ela estava tão arrogante espiritualmente que ela não tinha providenciado nenhuma punição ou disciplina sobre essa pessoa que estava lá no meio dela. Ela simplesmente aceitava aquela pessoa. Paulo, ele vai exortar a igreja de Corinto da necessidade dela tomar medidas disciplinares para combater a imoralidade lá no meio dela. Então, a ideia que eu tiro do texto é que a igreja deve excluir e afastar da comunhão o pecador imoral não arrependido. E no texto eu vejo duas questões do porquê a igreja deve fazer isso. Como tratar o imoral que não se arrepende. E o primeiro ponto que eu quero destacar está nos versículos de 1 a 5, que a igreja reunida, ela deve excluir o pecador. E por que a igreja reunida ela deve excluir o pecador? A primeira razão que eu vejo é que para a proteção do seu testemunho. A gente vai ler aqui nos versículos de 1 a 2 que ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessa. Meus irmãos, os irmãos de Corinto, eles, digamos assim, eles se achavam a última Coca-Cola do deserto, né? Se achavam os reis da cocada preta. Eles se orgulhavam porque tinham dons no meio da igreja, porque aconteciam milagres. Eles se orgulhavam pela eloquência de alguns líderes que tinha na igreja, da forma como eles falavam. Mas, no entanto, no ponto de vista de Deus, eles não tinham motivo para se orgulhar. Paulo ele vai mencionar aqui que toda a cidade de Corinto e igrejas vizinhos sabiam da existência de alguém que cometeu pecado imoral, que era até condenado pela sociedade daquela época. O Josué também citou isso um pouco sobre como era a cidade de Corinto na primeira pregação. E a fama da cidade de Corinto era de uma cidade extremamente corrupta. Ele até falou de um termo que um escritor usou na época, que era corintimizar, né? Não tem nada a ver com o time do Corinthians, mas da cidade do Corinthians. Quando a pessoa falava, fulano corintimizou alguém, queria dizer que ele corrompeu alguém. E a cidade de Corinto tinha uma sociedade totalmente depravada. E Paulo ele faz questão de dizer aqui que, mesmo nessa sociedade depravada, esse pecado que esse rapaz cometeu de possuir a mulher do seu pai, aqui o termo sugere que seja madrasta, senão Paulo ele seria mais específico. E esse pecado dele possuir a mulher do seu próprio pai era algo condenável, mesmo na sociedade daquela que era corrupta. E o pessoal de Corinto, em vez de se lamentar, em vez de se entristecer, de ter alguém nesse naipe no meio deles, eles se achavam orgulhosos, presunçosos de ter alguém naquele meio. Talvez eles se achavam assim, não, Deus tem nos abençoado com dons, né? Deus tem feito milagre em nossas meias. Se ele não tocou diretamente esse rapaz, quer dizer que
é da vontade de Deus. Mas Paulo exorta eles dizendo que esse pensamento é incorreto. E por eles estarem agindo assim, a fama da igreja de Corinto era de uma igreja onde tinha uma pessoa que era uma pessoa que cometia uma imoralidade grosseira para aquela época. A gente sabe que lá em Levíticos 18 e Deuteronômio que você possuir a mulher do seu pai era condenável entre o povo judeu. E o povo romano também, e a sociedade grega também condenava esse tipo de coisa. Então, por que a igreja deve excluir o pecador imoral da igreja? Primeiro, para a proteção do seu testemunho. Porque se a igreja, por exemplo, a Igreja Batista da Glória, aceitasse um imoral aqui dentro, as pessoas vão começar a olhar para a Igreja Batista da Glória e dizer, não, aquela igreja ali tudo pode. Né? Tudo pode, as pessoas só vão pensar que o que vale a pena aqui só é a celebração ou cumprir rituais. Um outro ponto também que eu vejo de por que a igreja deve excluir o pecador arrependido é para o bem dessa pessoa que vai ser excluída. A gente vê no versículos 3, que fala assim, eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunido vocês e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, meus irmãos, Paulo ele faz algo contrário àquilo que a igreja de Corinto estava fazendo. Ele mesmo não estando lá, ele acha aquilo ali tão repugnante que da onde ele estava, ele mesmo julgou, sentenciou e condenou aquele pecador. E ele, com sua autoridade apostólica, de fundador da igreja, de apóstolo, ele pediu que a igreja se reunisse e entregasse aquele homem a Satanás. Estudando esse termo aqui, entregar a Satanás, eu não encontrei assim uma definição clara daquilo que Paulo queria falar sobre isso, né? E muito menos qual seria o efeito de pegar essa pessoa e entregue para Satanás, qual seria o efeito dela ser salva. Mas o que eu posso definir aqui é que aqueles que são desligados da igreja, através da exclusão, eles são entregues a Satanás, que aqui é usado por Deus, pelo próprio Deus, para trazer tormento físico, para que, de alguma forma, essa pessoa venha se arrepender. De qualquer modo, a gente deve lembrar que o objetivo da disciplina de um cristão é sempre promover a restauração, a comunhão com o Senhor. Que a expulsão ela nunca deve ser um fim em si, mas um meio para fazer com que aquela pessoa seja restaurada. Aqui Paulo está falando, olha, tire essa pessoa do convívio da igreja, da proteção espiritual da igreja, onde a igreja reina, onde nós temos a comunhão com os santos. E agora entrega essa pessoa para o mundo, onde Satanás reina. E de alguma forma, que Paulo não especifica aqui, essa pessoa, a carne dela será destruída. E isso vai fazer com que essa pessoa, no dia do Senhor, seja salva.
Então, meus irmãos, a disciplina, a exclusão de alguém da igreja, ela deve visar isso. Ela deve visar o bem final do pecador. Mesmo aquela pessoa tendo cometido aquele pecado imoral perverso, Paulo pede para que a igreja exclua essa pessoa, primeiramente para a questão dela voltar a ter um testemunho bom perante a sociedade, né? De uma pessoa que não admite, de uma igreja que não admite o pecado no meio dela, e também para que essa pessoa, de alguma forma, ela fosse restaurada por Deus. E um outro ponto, uma outra razão de por que a igreja deve excluir o pecador não arrependido é para preservar a santidade do corpo. A gente vai ver aqui nos versículos de 6 a 8, que Paulo fala assim: não é bom esse orgulho de vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato são, sem fermento. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Esse aqui foi até um texto que o Judas citou semana passada, né? E agora, meus irmãos, Paulo, para preservar a santidade do corpo de Cristo, Paulo fala que o orgulho deles estavam fazendo com que eles ficassem cegos, ao ponto deles não verem que aquele pecado que estava lá no meio da igreja podia contaminar todo o corpo. Aqui ele usa a questão do fermento, do pão, né? Vai falar da questão do sacrifício cordeiro, remetendo à Páscoa, que até o Judas já explicou semana passada, mas trazendo aqui para a atualidade, né? Porque eu acho que só alguns irmãos aqui que tem padaria, ou tinha, ou o Isaac, que mexe um pouquinho com massa e fermento, né? Mas, para exemplificar melhor, quando você pega uma maçã podre e coloca junto com maçãs boas, essa maçã podre ela vai soltar um gás etileno, que serve para amadurecer. Então, esse gás ele vai fazer com que essas maçãs que estavam boas, por causa dessa maçã podre, elas venham amadurecer mais rápido, até elas ficarem podres também. Então, Paulo está falando, vocês não sabem que se vocês deixarem esse pecado no meio de vocês, ele vai contaminar toda a igreja. Então, Paulo, ele exorta a igreja de Corinto: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Agora Paulo ele fala: joguem fora esse velho fermento. Joguem fora essa maçã podre no meio de vocês. Em outras palavras, Paulo fala que eles deveriam tomar essas medidas severas para que eles pudessem preservar a congregação de Corinto pura, como realmente eles eram, né? Aqui fala que eles já eram uma nova massa. Por que eles já eram uma nova massa? Porque, como o próprio Paulo fala aqui, Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele já foi sacrificado. Cristo, ele já foi sacrificado por nós. Não só para nos livrar da culpa do pecado, mas para nos livrar do domínio do pecado e futuramente, como o Jandro frisou bem em Apocalipse, futuramente para nos livrar da presença do pecado. Então, Paulo ele falou, já é urgente. Antes vocês se preparavam para a Páscoa, para a celebração da Páscoa, vocês varriam a casa, tinham a preocupação
tremenda de tirar qualquer fermento da casa para fazer os pães armos, para depois vocês participarem da ceia do Senhor. Mas agora Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele já foi imolado. Vocês já são uma massa santa, uma massa pura por causa de Jesus Cristo, porque Cristo morreu por nossos pecados. Então não faz sentido vocês terem pecado no meio de vocês. Então tirem esse pecado do meio de vocês, porque senão esse pecado vai corromper toda a igreja. O que eu posso concluir sobre essa questão de como tratar o pecado imoral daquele que não se arrepende? Eu falei na questão do testemunho, preservar o testemunho da igreja. Eu falei que é o bem do pecador. E falei para preservar a santidade do corpo da igreja. E o que eu concluo com isso? Que quando a igreja ela não se posiciona diante de pecadores não arrependidos, o seu testemunho e vida espiritual são comprometidos. Quando a igreja não se posiciona diante de pecadores não arrependidos, o seu testemunho e vida espiritual ficam comprometidos. Eu fico pensando um caso de pecado público aqui na igreja, né? E a igreja aceitando esse pecado, qual seria a visão dos adolescentes aqui da igreja? Aí diz, aquele lá, ele está tendo relacionamento com a namorada e a igreja não faz nada. Eles vão acabar achando que isso é normal. Que já que não tem consequência, então é permissivo. Né? Eu fico imaginando o testemunho de alguém de fora em pensar que existe casos desses dentro da igreja. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a Raíza, aí ela tinha que tomar o Rocutan, né, que era para tratamento de espinha. E a gente era só namorado na época, né? Então a gente tomava todos os cuidados para não dar razão à carne, né? Mas por causa desse Rocutan, ela tinha que fazer toda vez de tomar, ela tinha que fazer o beta. E mesmo que... porque eu conheci o dermatologista, que é o meu médico já faz anos. Mesmo que a gente falasse, não, a gente não tem relacionamento sexual, toda vez ele obrigava ela a fazer o beta, porque ele dizia, sei, né? Quer dizer que vocês não fazem nada? Sim, a gente não faz nada mesmo, não. Mas, mesmo assim, o médico lá, incrédulo, achando que só porque o mundo faz essas coisas, o namorado e a namorada têm um relacionamento sexual antes de casar, que também na igreja tinha. Eu fico imaginando um mau testemunho. Por exemplo, se isso acontecesse na igreja, qual seria o impacto disso na sociedade? O pessoal ia pensar que não teria diferença nenhuma do mundo com a igreja. O orgulho nos faz confiar da nossa capacidade e assim nos coloca longe da obediência da palavra de Deus. A igreja de Corinto aqui, eles já se achavam cheios da sabedoria, eles se gabavam porque tinham vários dons na igreja, de milagres, e achavam agora que eles poderiam caminhar sozinhos sem Cristo. Então, por causa desse orgulho, eles desobedeceram a palavra de Deus quando eles permitiram aquela pessoa no meio deles. Então, o orgulho ele faz com que a gente confie na nossa própria capacidade e assim ele faz com que a gente não obedeça mais ao Senhor, a palavra dele. A gente vai agir de acordo com nossas convicções. E a igreja de Cristo deve se manter humilde perante Deus, agindo de acordo com sua palavra.
métodos pessoais de administrar a igreja, de pastorear o rebanho, são fruto de orgulho, né? Então a gente deve pastorear, cuidar, discipular, de acordo com aquilo que a palavra de Deus manda. Toda disciplina visa a recuperação e o bem do pecador, sem que isso seja negligenciada a seriedade que os cristãos devem ter em vista o pecado. A gente nota que no versículo 2, Paulo fala, olha, em vez de vocês estarem lamentando, levando a sério esse pecado no meio de vocês e disciplinando essa pessoa, vocês têm sido orgulhosos. E o que a gente tem que levar em conta é que o pecado, ele não é para ser negligenciado na igreja. E que quando o pecado aparecer no meio da igreja, no meio da nossa vida, a gente deve se entristecer. A gente deve se entristecer, a gente deve se arrepender desse pecado, confessar esse pecado e tratar esse pecado. Ou numa esfera pessoal, minha como discipulador, ou na esfera da igreja, quando ela exorta o irmão em pecado e passa por aqueles processos lá e disciplina, e aquele irmão não se arrepende, ela vai ser excluída. E a melhor resposta em relação ao sacrifício de Cristo é uma vida íntegra, longe do pecado. Então não podemos admitir o pecado. Se eu creio que a gente tem que ter uma vida sem pecado, então não posso admitir que pessoas pequem de maneira tão deliberada na igreja. E o nosso testemunho, meus irmãos, eles têm que refletir aquilo que cremos. Como o Paulo ele frisou bem, Cristo, nosso Cordeiro, já foi sacrificado, já foi imolado. Então, se ele já morreu pelos meus pecados, se ele já me tirou do domínio do pecado, eu tenho que viver agora de acordo com a minha posição que eu estou em Cristo. Eu tenho que ser diligente em afastar o pecado da minha vida e não aceitá-lo no meu meio, no meio da igreja. Não estou dizendo aqui que agora a gente vai ficar assim com o ouvido bem atento, os olhos bem atentos, que a Marina deu um tapa ali na Bia, então vou lá exortar ela do pecado dela, né? Apesar que nesse caso ela poderia até ser exortada de maneira individual, né? Mas a questão aqui é que em relação a pecados grosseiros e imorais no meio da igreja, a igreja não deve aceitar qualquer tipo de pecado imoral no meio dela. E uma outra maneira que a igreja deve tratar um pecador imoral que não se arrepende é não mantendo comunhão com essa pessoa que foi excluída. Nos versículos 9 a 13, Paulo fala assim: na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, os avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo o irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldicente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Agora, Paulo ele explica aqui que numa carta anterior a essa carta que a gente está lendo, essa carta a gente não tem ela física, né?
A gente sabe que ela existe porque ela é citada aqui. Paulo, ele havia advertido a igreja para não se associar com as pessoas imorais, com a impureza. Entretanto, o pessoal de Corinto, eles entenderam que tinham sido proibidos de qualquer relação com pessoas imorais. Até mesmo as pessoas descrentes, os pagãos da época. E Paulo não quis dizer aqui que não tivesse contatos sociais com tais pessoas, pois a convivência com o pessoal do mundo era inevitável. Aqui, todos nós aqui, a gente convive com pessoas descrentes, né? Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola. Se você veio de Uber para cá, possivelmente você veio com uma pessoa descrente. Na padaria, quando você vai comprar pão. Todo dia a gente tem contato com gente descrente. É inevitável para o crente ter contato com pessoa descrente. E a gente até vai manter relacionamentos com eles. Relacionamento de trabalho, na escola. Eu sei que tem gente que diz que tem amigo descrente, né? O que a gente não pode esquecer é que, apesar que a gente está no mundo, e Jesus orou para que não tirasse a gente do mundo, é que a gente tem que ser sal e luz. O que vai diferenciar minha amizade, meu relacionamento com a pessoa descrente, é que eu vou ter esse tipo de relacionamento para glorificar o Senhor. Em vez de eu ser influenciado, eu vou influenciar. Eu vou dar meu testemunho do Evangelho de Cristo. Eu vou mostrar para ele o Deus que eu amo. Esse é nosso papel com o nosso relacionamento com o descrente. É não ser influenciado, mas influenciar para que Deus toque a vida daquela pessoa. E Paulo aqui fala, é inevitável que vocês tenham contato com o descrente. Mas no versículo 11, Paulo fala, mas agora escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Agora, Paulo, ele esclarece a associação que deveria ser evitada, que a gente não deve manter relacionamento com uma pessoa que, se dizendo crente, era imoral. Então, a igreja deve tratar o pecador que não se arrepende, primeiro excluindo ele. E a outra parte da igreja é não mantendo um relacionamento de comunhão com ele. E aqui Paulo é bem categórico em expressar isso, que a gente não deve nem manter relacionamento de comunhão, de comer com essa pessoa. Aí, e nos versículos 12, ele fala, pois com que direito havia eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esse Deus julgará. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Paulo também fala aqui que é dever da igreja julgar os irmãos da igreja. Aí vocês, daquela turma que, não julgueis, né, que a gente não deve julgar os irmãos. Paulo aqui não está falando que você a Bíblia não proíbe que a gente não deva julgar os irmãos. O pessoal usa até aquele versículo, né? Antes do círculo do olho do seu irmão, você tira a trava. Ali ele não proíbe você de julgar o irmão. Mas Paulo, ele é categórico em dizer que é dever, é uma ordem de Deus a igreja julgar e disciplinar um irmão, uma pessoa que se diz irmão, mas está cometendo um pecado obstinado.
E Paulo ainda fala aqui que não compete, não é função da igreja disciplinar os de fora. O julgamento deles é para a gente deixar por conta de Deus, mas que o julgamento de dentro da igreja, frisando mais uma vez, faz parte, é uma ordenança para a igreja. Então, contatos com descrentes são inevitáveis. Todo dia eu vou ter esses contatos. E a gente tem que fazer com que esses contatos com essas pessoas descrentes sejam úteis para que a gente possa influenciá-los e testemunhar de Cristo. Aproveite. Se você vai fazer um trabalho da escola com algum colega que é descrente, aproveite para fazer o trabalho, aproveite para influenciá-lo de alguma maneira e testemunhar de Cristo. Se você trabalha todo dia numa sala onde só tem pessoas descrentes, é inevitável que você tenha contato com eles. Então, aproveite lá no trabalho para testemunhar de Cristo. Ir à padaria, no Uber, ou em qualquer lugar que você tenha contato com pessoas descrentes, aproveite essas oportunidades para influenciar, não para ser influenciá-lo. Ainda que amemos a pessoas, não podemos ter comunhão com aquelas excluídas da comunhão. Aí você deve perguntar, pastor, então Paulo aqui está dizendo que não devemos nem sequer comer com um cristão que foi excluído? É exatamente essa a instrução. Paulo está falando que a gente não deve ter nenhum tipo de associação com alguém que está excluído. É claro que existem algumas exceções, né? Pode ser que uma esposa cristã, ela terá que ter refeições com seu marido, que foi excluído da igreja. É uma obrigação dela, não tem como ela evitar, ou evitar a gente ter refeições com algum parente. Mas, como regra geral, aqueles que se dizem cristãos e foram excluídos devem ser sujeitos a afastamento do meio social da igreja. E esse tem um propósito para que eles percebam claramente a gravidade do seu pecado e serem conduzidos ao arrependimento. Como é que a pessoa foi excluída da igreja e a igreja ainda mantém comunhão com essa pessoa? Ela vai dizer, não, eu só fui excluído lá o nome, lá, só tiraram meu nome do rol de membresia. Mas você continua tratando as pessoas como se fosse um irmão, como convidando ela para sua casa, tendo comunhão com ela. Não, é mandamento também do Senhor que essa pessoa, além de ser excluída, a igreja não se associe mais a ela, para que essa pessoa venha perceber claramente o pecado dela e a gravidade do seu pecado, e ela venha ser conduzida ao arrependimento. E para isso, meus irmãos, o valor da pessoa humana não é maior que a santidade do corpo. Eu não devo valorizar mais a pessoa só porque eu gosto dela. Já faz 15 anos que aquela é aqui da igreja. Mas, meu irmão, se ela tem cometido pecado e ela tem sido obstinada em pecar, então, por bem da santidade do corpo, essa pessoa deve ser retirada da igreja, eu não devo ter comunhão com ela. A gente deve julgar o pecado na igreja de modo que preservemos sua reputação de santidade e restauremos o irmão em pecado à comunhão do Senhor. Tudo isso, essa exclusão, essa não associação com o pecador e a pessoa que foi excluída, é para que a gente mantenha a reputação de santidade da igreja e por bem dessa pessoa. A gente disciplina, a disciplina aqui, pastor, mas será que não é falta de amor eu além de expulsar alguém da igreja, eu não ter mais nenhum tipo de comunhão com ela? Eu digo que é ao contrário. É por amor à palavra, por amor a Deus, por amor a essa pessoa que você vai fazer isso. É tão interessante isso, que se a célula
for fazer um churrasco e tiver no encontro um incrédulo, adúltero, ele é bem-vindo na célula. E a célula vai lá testemunhar de Cristo para essa pessoa. Mas se ele for um crente excluído, essa pessoa não é bem-vinda. E essa pessoa que foi excluída, sempre que você encontrar ela, você deve evangelizá-lo e estimulá-lo a se arrepender e voltar para a igreja, e não o evitar. Quando eu estiver em encontro com uma pessoa excluída, meu intuito é de levá-lo ao arrependimento. E por mais que eu seja um amigo de um descrente, eu nunca vou ser irmão dele em Cristo, porque ele não faz parte do corpo de Cristo. Mas eu posso ser amigo dele no sentido de influenciá-lo e de fazê-lo conhecer Jesus. Então, meus irmãos, eu queria concluir essa noite com o versículo 13, de 1 Coríntios capítulo 5. Os de fora, esses Deus julgará. Então, expulse o malfeitor no meio de vocês. Paulo, ele ordena a igreja a excluir aquela pessoa imoral, e aqui ele não chama nem mais de irmão, já chama mais de malfeitor logo, no meio deles. E a igreja tem que fazer isso por obediência, por amor a Deus e por amor do irmão. Uma igreja que ama a Deus e preza por sua santidade deve ser enérgica com pecadores que não se arrependem e excluí-los da comunidade. E a igreja sempre que vê o ofensor deve evangelizá-lo e estimular o arrependimento e não o tratar com a mesma comunhão que só é devida aos santos. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando, a Igreja Batista da Glória, ela é conhecida aqui em Teresina como uma igreja onde onde ela preza pela palavra, onde a palavra de Deus ela é exposta de maneira clara. E eu já vi até irmãos comentando isso, já vi até irmãos se gabando sobre isso. Ela também é elogiada pela forma do culto, do ministério de louvor, né? A forma como ela trata as pessoas discipuladas. E tudo isso, meus irmãos, são coisas boas, de bom testemunho, que a gente dá para Cristo. Agora, a gente não deve deixar que essas coisas venham subir a nossa cabeça ao ponto da gente só se orgulhar dessas coisas e acabar relaxando que a gente vai acabar tolerando o pecado no nosso meio. Então, a gente tem que tratar o pecado a sério. A gente tem que fazer com que o pecado seja expulso da nossa vida. Então, é fundamental, meus irmãos, que diariamente a gente possa combater o pecado através da palavra de Deus e que possamos não tolerar nenhum pecado em nossa vida.